senhores telespectadores, está agora a decorrer no Porto, aqui no Museu de Soares dos Reis, uma exposição interessante. O título é Artistas Viajantes e o Brasil no século XIX. Portanto, isto permite-me falar de artistas, de viajantes, do Brasil e do Porto, porque o Porto é, em grande parte, obra de brasileiros. Estabeleceu-se um bocado a lenda de que isto foi feito pelos ingleses, por causa de um desenho célebre, ou os ingleses. Isso é uma lenda. O Porto é essencialmente feito pelos homens que voltaram do Brasil. Toda a gente sabe, o Brasil foi descoberto pelo Cabral em 1500, na Páscoa. Era a Páscoa, os marinheiros que iam na armada do Cabral a caminho da Índia, eles não iam para o Brasil, iam para a Índia. E viram ao longe um monte muito alto e redondo, e como era a altura de Páscoa, e aquilo era tudo gente cristã, deram-lhe o nome, o Monte Pascoal. Bom, aproximaram-se e viram que era uma terra com muita gente, com um grande arvoredo, e deram-lhe um lindo nome, Terra da Vera Cruz. Também a Vera Cruz está ligada com a Páscoa. Como sabem, na Páscoa os cristãos celebram a morte de Jesus Cristo numa cruz. Ora, aquela era a terra da Vera Cruz. Até sobre isso há uma história lindíssima. Esse período é um período, os portugueses conhecem mal e tenho tanta pena disso. Estiveram alguns dias, veio um domingo e, portanto, os portugueses resolveram dizer missa, dizer uma grande missa. Mas como é que iam dizer missa se não havia igreja, não havia altar, não havia nada? Então mandaram uns lenhadores com umas grandes machadas à floresta, cortaram um tronco direito enorme, depois cortaram um outro mais pequeno e atravessaram, pregaram-no no tronco comprido e fizeram uma cruz enorme. Bom, só que os nossos rapazes tinham mais olhos que barriga. A cruz no chão estava muito bem, e agora para levantar? Eles vieram todos, puseram, a cruz era pesadíssima, aquelas madeiras, aquilo pesa como ferro, realmente pesa, eles não eram capazes de levantar a cruz do chão. E então dá-se esta coisa espantosa. Vêm, dentre os bosques sombrios, centenas de nativos, com aquelas pintados, e põem os ombros junto dos nossos, e é assim em comum. Os europeus e os americanos, os nossos vestidos de soldados, os outros, enfim, na sua nudez atlética, que conseguem pôr ao alto a cruz, perante a qual foi dita a primeira missa do Brasil. Olhem, por um padre chamado Frei Henrique de Coimbra. Isto é ombro com ombro, carregarem o peso da mesma cruz. Isto é um exemplo, acho que é um exemplo, isto não é ensinado nas nossas escolas, isto não é dito a ninguém, no mundo ninguém sabe isto. Eu não queria falar, aliás, nesse momento do descobrimento, queria só dizer que o Brasil é descoberto realmente em 1500, puseram o nome de Vera Cruz, mas mudou logo para Brasil. Porquê? Porque quem lá se instalou a fazer negócios foram mercadores, e os mercadores interessavam, não era lá a Vera Cruz, até porque muitos dos mercadores eram judeus, e os judeus nunca gostaram muito de falar na cruz. A cruz, bom, também os cristãos tinham uma culpa, estavam sempre a dizer, vocês é que tiveram uma culpa, porque crucificaram, puseram na cruz Nosso Senhor Jesus Cristo, isso era um motivo, portanto eles não falavam muito em cruz, o que eles lá iam buscar era uma madeira que se vendia muito cara na Europa para o Brasil. Portanto, aquilo era a terra de onde vinha o Brasil e ficou o Brasil. É por causa do negócio que aquilo se chama Brasil. Como sabem, nessa altura a gente andava a caminho da Índia, a Índia é que nos interessava, e tenho ouvido imensas vezes esta crítica, ouvi lá no Brasil, ouço aqui. Imaginem, nós descobrimos o Brasil em 1500 e a colonização sistemática só começa em 1534. Demorámos 34 anos a compreender a importância imensa que o Brasil podia ter.
É verdade. Bom, mas ninguém diz que o Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492 e que os primeiros colonizadores americanos foram no Mayflower em 1620. Não demoraram 34 anos, demoraram cerca de 120. É natural. Só que para esse atraso ninguém chama a atenção. Até porque isso não era atraso, isso era a natureza das coisas. A colonização começa realmente em 1534 e também ninguém diz isso. Porquê é que começa em 34? É porque exatamente nessa altura um conselheiro que o nosso rei Dom João III tinha, um homem importante, também esquecido, era Fernando Álvares Andrade. Eu acho que ele era aqui do Porto. Ele depois dizia que não, que era da Galiza e tal, mas ele era aqui do Porto. O Fernando Álvares Andrade, até porque é um documento em que lhe chamam Fernando Álvares do Porto, aconselhou o rei a ir explorar o Brasil. E também ele aconselhou o rei a largar as fortalezas que Portugal mantinha no litoral africano, no Magreb, em Marrocos. Essas fortalezas estavam a dar um prejuízo enorme, morria ali todos os anos centenas de rapazes. Ele deu merda, larga as praças da África e vamos antes para o Brasil. Portanto, suponho que o projeto de colonização do Brasil também parte do mesmo homem que aconselhou ao rei a largar as praças da África. Até por uma razão. É que realmente o rei, devido àquilo em capitanias, e deu a melhor de todas ao tal Fernando Álvares de Andrade, de sociedade com o grande cronista João de Barros. Foi uma tragédia porque o Fernando Álvares organizou uma expedição com cerca de 1000 homens, mas aquilo era na foz do Amazonas, eles não sabiam que o rio fazia ali uns redemoinhos pavorosos, o capitão não sabia nada disso, deixou os navios enrodilhar-se naquilo, foi tudo para o fundo, olha, morreram mais de 1000 rapazes e eles ficaram na miséria, quer o João de Barros, quer o Fernando Álvares. Isso também não se sabe, mas isto tem a ver com o facto, este Fernando Álvares está muito ligado à vida de Camões. Este Fernando Álvares é o pai da mulher que inspirou os mais belos versos de Camões, a Violante, a Condessa de Linhares. Claro, como Camões andou enrolado de amores com a Violante, o pai da Violante achava isso mal e realmente perseguiu o Camões. Perseguiu. Eu acho que isso explica o facto de, na obra de Camões, não aparecerem referências ao Brasil. É que o Brasil tinha sido uma ideia do homem que o perseguia, uma ideia do Fernando Álvares de Andrade. Quando Camões fala da América, chama-lhe apenas a quarta parte nova. Naqueles versos lindíssimos, que são realmente notáveis, não é? A pequena casa lusitana, esta coisinha pequenina, a pequena casa lusitana, na África tem marítimos assentos, na Ásia é mais que toda soberana, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houver a lá chegar. Bom, mas reparem, ele não usa a palavra Brasil, ele ligava ao Brasil ao Fernando Álvares, o homem que o perseguia. É claro que isto é uma hipótese. Uma outra coisa que geralmente se não diz é que as capitanias são instituídas realmente em 1534, mas no ano antes, em 33, tinham levado para o Brasil a primeira cana-de-açúcar, da Ilha da Madeira. Quem a tinha levado para a Ilha da Madeira tinha sido o infante Dom Henrique. Ela tinha dado um resultadão. A Madeira era realmente um torrão de açúcar. A Ilha da Madeira fez rica muita gente e eles experimentaram levar uma amostra, uma cana, lá para aquela terra, a ver se dava. Ora bem, devo dizer que o país do Brasil é o espaço ideal
para a cana-do-açúcar. Olhem, é tão ideal até a este morro imenso, é um penedo gigantesco. Eles chamam pão de açúcar, é o pão de açúcar. É uma das coisas importantes da história da civilização, também ninguém diz, que, levada à primeira cana em 1533, passados cerca de 70 anos, em 1610, aquilo estava a dar 4 milhões de arrobas de açúcar. O Brasil transformou-se rapidamente no primeiro produtor mundial de açúcar. E o açúcar foi uma revolução. O açúcar alterou completamente os hábitos da culinária europeia. Completamente. Bom, isso são os portugueses com a plantação do açúcar. Só que o açúcar dá muito trabalho, como sabem, é uma cana que cresce rapidamente, depois a cana tem que ser moída e para isso são precisos milhares de pessoas a trabalhar. Quem é que havia de fazer o açúcar? Devo dizer que no Brasil havia muita gente, os índios, mas os índios não se domavam, não aceitavam estar ali a puxar a roda do engenho, revoltavam-se, não dá. E então resolveram ir à África buscar trabalhadores africanos. Isso é extremamente importante para perceber a história do Brasil. Os trabalhadores naturais são substituídos no século XVI e no século XVII por trabalhadores africanos. Quem for ao Brasil encontra muito mais descendentes de africanos do que descendentes de índios. Agora, quem trabalha são realmente africanos, os índios vêm trabalhar, mas quem dirige o trabalho no século XVI são fundamentalmente portugueses. Claro que podem dizer, não eram só portugueses. Claro que não, claro que não. Logo constou a notícia de que havia aquele prodígio do açúcar brasileiro, começaram a chegar pessoas. Olha, chegaram, por exemplo, flamengos, para fazer um negócio. Chegaram também italianos do Sul e chegaram sobretudo judeus. Os judeus, quando viam um bom negócio, apareciam, e aos judeus nós devemos a colocação de esses milhares e milhares de toneladas de açúcar nos mercados europeus e, em grande parte, a grandeza do Brasil. Em todo o caso, números são números. Não podemos escamotear a verdade. No século XVI, há uma pequena presença de naturais de outras pátrias, mas mais de 90% dos empresários, dos senhores de engenho, dos plantadores de açúcar, são portugueses. Portugueses, na sua maioria, do Minho. Olha, há até uma coisa muito engraçada aqui em Portugal, quando era preciso chamar a guarda, dizia-se aqui del Rei, aqui del Rei. Lá no Brasil diziam aqui de Viana, aqui de Viana. Viana do Castelo, claro. Eram minhotos. Mas logo a seguir aos minhotos vai esta gente do Douro. Nenhum porto levou tanta gente para o Brasil como este porto aqui da Barra do Douro. Os veleiros saíam daqui cheios de gente todos os anos. Todos os anos chegam milhares e milhares de pessoas a caminho do Brasil. Portanto, é claro, hoje os brasileiros dizem, não, realmente não há descoberta nenhuma, há só um achamento. Eles dizem achamento, não gostam de dizer descobrimento. De facto a gente não descobriu. Eles já lá estavam lá. Os brasileiros estavam lá, tinham uma cultura própria. Bom, mas agora temos que ser objetivos. Que cultura era essa? Eles ainda não conheciam os metais, não trabalhavam os metais. Eles não fiavam o linho. Eles não tinham cerâmica, não tinham. Estavam numa civilização do Neolítico, e o papel dos portugueses foi só este: ter pegado naquela imensa parte do mundo e ter avançado 10.000 anos para a frente. Foi esse o serviço que os portugueses prestaram à civilização. Eu, como português, tenho nisso um grande orgulho. Acho que
Nunca tão poucos fizeram tanto por tantos, para parafrasear o Churchill, como nós outros, os portugueses. Nós fomos no mundo o mesmo que os gregos souberam ser no Mediterrâneo nos 2 milénios anteriores à era cristã. Um outro aspecto que é bom sublinhar. Como sabem, em 1580, depois da morte do rei Dom Sebastião Elcácer Quibir, sucede no trono português o rei de Castela, de Espanha, Filipe II. Portugal passou a ter um monarca que não era português e isso fez entrar o nosso país no jogo das nações ibéricas. Claro, os inimigos da Espanha aproveitaram isso para nos cair todos em cima e os holandeses caem sobre o Brasil e conseguem apoderar-se da Bahia, Salvador da Bahia, de Pernambuco, isto em 1624, 1630, os holandeses parece que vão ficar donos do Brasil. E os poucos portugueses travam uma guerra terrível contra as armas holandesas e ganham. O que para nós fica-se espantado. Como é possível os portugueses, poucos, fracos, terem ganho essa guerra? É que há uma explicação. É que no Brasil não havia só portugueses e holandeses. Também havia os mamalucos, que eram os descendentes dos homens portugueses com as mulheres índias. Também havia os africanos. Bom, e esses grandes setores da população, os de sangue africano e os de sangue brasílico, tomaram as armas a favor de Portugal. É isso que explica as extraordinárias vitórias dos Guararapes, em que realmente os holandeses são expulsos do Brasil e o Brasil volta a ter inteiramente a soberania portuguesa. E porquê é que os africanos e porquê é que os mamalucos preferiram Portugal aos holandeses? Eu não sei, mas isso foi assim que aconteceu. Queria dizer que nessa altura, século XVII, é o ciclo do açúcar e vai suceder-se no fim do século, exatamente no fim do século. O ciclo do ouro, aparecem grandes aluviões de ouro, muito ouro, e hoje quem for ao Brasil falam muito nisso, dizem que os portugueses trouxeram o ouro todo. Outra lenda. O ouro que apareceu no Brasil ficou no Brasil. É claro que pagava à coroa um imposto que se chamava o quinto, os quintos do Brasil. Um quinto, toda a gente sabe, é 20%. Além disso, esse quinto era cobrado lá, depois havia um inspetor e havia do quinto chegava aqui uma pequena parte. Bom, é claro, mesmo assim chegou muito dinheiro e isso deu origem no Brasil à lenda de que o ouro veio todo para aqui. E há uma coisa que ninguém diz. Nunca ninguém fez a conta entre os portugueses que foram para lá e o ouro que veio para cá. Nós temos uma ideia aproximada da quantidade de ouro vindo para cá e também temos uma ideia aproximada dos milhões de homens que despovoaram as províncias do Entre Douro e Minho, de Trás-os-Montes, olhem, da Extremadura, das Beiras, e que foram para lá. Durante um século, milhões de portugueses abandonaram os seus lares e foram trabalhar no Brasil. Se fizermos a conta entre o ouro que veio e a gente que foi, nunca ninguém fez essa conta e é justo que eu não faça, porque é uma conta imoral. As pessoas não se vendem, não. Eu, claro, costuma dizer se isto foi pago a peso de ouro, e eu não quero dizer que o ouro que de lá veio fosse pago a peso de gente, porque a gente não se pesa. Isso hoje para nós é evidente. Mas naquele tempo não era. Naquele tempo o trabalho fazia-se com gente comprada.
Era o tempo da escravatura. Compravam-nos e pagavam-nos em metal soante nos mercados africanos. Ora, quero dizer que os portugueses que foram para o Brasil e que provocaram esse grande passo em frente da colossal nação brasileira, ficaram muito mais baratos ao Brasil, muito mais baratos, mesmo pensando no ouro que veio para cá, do que os negros que iam resgatar nos sertões africanos. Eu estou a falar nisto e eu sei perfeitamente que o historiador não tem que ser nem um moralista, nem dizer se esteve mal, se esteve bem, se houve mérito, se houve demérito. Tem só que julgar com situações efetivas. Tem que se livrar de preconceitos. Mas é isso que eu estou a tentar fazer. Acabar com preconceitos. Vamos a factos. E o facto objetivo é que, por esforço deste pequeno povo, que somos nós outros, os portugueses, essa grande nação que é o Brasil, alinhou e é hoje uma das grandes nações do futuro. A presença dos portugueses do reino no Brasil torna-se cada vez mais intensa e nos inícios do século XIX é, de certo modo, tão grande que o Brasil é Portugal e Portugal é o Brasil. E é isso que explica, como sabem, no princípio do século XIX, nós estivemos metidos nas terríveis guerras napoleónicas. Napoleão exigia que Portugal alinhasse no bloco francês, mas Portugal, por causa do Brasil, tínhamos que navegar para lá e, portanto, não podíamos cortar relações com a Inglaterra, porque a Inglaterra é que dominava o mar e se nós cortássemos com a Inglaterra não podíamos ir ao Brasil. Portanto, andámos ali, enfim, com uma diplomacia muito hábil durante uns anos, a fingir que sim, a dizer, até que Napoleão se fartou e disse então, mandou invadir Portugal. Mas nessa altura, já o governo português tinha combinado com o governo inglês isto, se eles invadirem estas terras, Portugal continua, só que a capital deixa de se chamar Lisboa e passa a ser no Rio de Janeiro. E foi isto que aconteceu em 1808. Vieram as invasões francesas, com a primeira invasão, com o Junot, entram em Lisboa, mas o mais que eles viram foram os navios ao longe a sair da barra, que levavam já a rainha, o regente, toda a corte, os tribunais, milhares de pessoas foram para o Brasil e o Rio de Janeiro é a capital de Portugal. Eu sei que há quem chama isto a fuga, não, fuga. Realmente, a fuga só se explica ou por ignorar completamente os factos, ou por uma tendência que sempre aconteceu. As inteligências anãs têm uma tendência muito grande para apequenar as coisas grandes. Das coisas grandes da história da Europa é esta, de um país que perante uma ameaça estrangeira, pois diz, continuamos a ser uma nação soberana e a bandeira a subir nos nossos mastros, tanto faz aqui como do outro lado do Atlântico, porque de um lado e do outro é sempre Portugal. Foi isto que aconteceu em 1808. Claro, com a ida da corte para o Brasil é agora frequentadíssimo por viajantes de todo o mundo, e estamos precisamente aqui na exposição que registra uma série de obras que é a coleção brasiliana da Fundação Estudar. São quadros de numerosos pintores que, atraídos por esse esplendor de uma corte no Brasil, foram lá e fizeram estes quadros. Além destes quadros, eu tenho aqui na minha frente um livro que é notabilíssimo, um francês que foi ao Brasil exatamente nesta altura. Ele foi para o Brasil em 1816, portanto, já lá estava a nossa corte há 8 anos, e esteve lá cerca de 15 anos. Este é o artista, o João Batista Debré. Tem aqui, numa série de desenhos extraordinários, o que era o interior brasileiro. Isto é perfeitamente
um desenho da Idade da Pedra, um homem com os pés está a praticar a caça. Isto revela o que era o Brasil no princípio do século XIX. Uma obra preciosa, a do Debré. Bom, é claro que a presença da corte provocou um rapidíssimo progresso. O Brasil desenvolve-se. No Brasil estavam muito contentes por ter lá o rei, mas em Lisboa estavam muito descontentes por o rei não estar cá. E é isso um dos grandes fatores que provoca a Revolução Liberal de 1820. A Revolução dos Liberais exige o regresso do rei. Então, que história é esta? O rei não está cá, o rei tem que vir, é o rei Dom João VI. Mas no Brasil é que não se resignam. Então aquilo que era a cabeça do império agora não tem rei. Então escolheram eles próprios um imperador para o Brasil. Mas também isso é único. Essa jovem nação vai escolher para seu imperador o filho do rei que acabava de se vir embora. É o filho de Dom João VI. Dom Pedro I como imperador do Brasil, IV como rei de Portugal, que fica a ser o primeiro imperador brasileiro. O progresso brasileiro anda rapidamente. É claro que depois há a proclamação da República por causa da questão da escravatura, mas isso é mais um momento a aproximar Portugal do Brasil. São agora os portugueses, às centenas de milhares, vão para lá trabalhar. Todo o Brasil está amassado em suor português. Eu não sei sinceramente qual é o que hoje pensam os brasileiros sobre a ação de Portugal no Brasil. Só posso falar por mim, por aquilo que sinto na minha alma. Isso posso eu dizer que é verdade. Em Portugal, desde a gente simples das aldeias até aos mais altos níveis mentais, nas universidades e nas academias, o amor pelo Brasil, um enternecido entusiasmo por essa obra gigantesca que é o Brasil, para a qual colaboramos. Isso é um dos nossos sentimentos mais profundos e mais íntimos. Eu acho que as nações, como as pessoas, valem pelos sentimentos que têm. Esse nosso sentimento de dedicação ao Brasil é uma das riquezas da alma portuguesa. Às vezes pergunto a mim próprio se estaremos a fazer tudo quanto esse sentimento nos obriga.